E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar esse vídeo, como sempre, eu quero pedir aquele like e também uma inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E antes de começar o vídeo, eu devo lembrar que nada nesse vídeo vai se tratar de uma recomendação nem de compra e nem de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados, é apenas um vídeo informativo. E nesse vídeo eu estarei trazendo uma lista de ações novamente que estão fazendo recompras. Mas diferente dos vídeos antigos que eu já fiz de empresas que estão fazendo recompras fortes, nesse vídeo o alvo são empresas que fazem recompras há muito tempo e com volumes gigantescos, percentuais muito significativos com relação ao tamanho dessas empresas. Essas empresas costumam fazer tantas recompras que já se tornou parte da cultura da empresa recomprar as próprias ações. São volumes gigantescos de recompra. Em termos de volume financeiro, dificilmente a gente vai achar outras empresas com recompras mais fortes. Algumas compram bilhões e bilhões a cada mês. Todos esses sinais, esse tipo de atitude dá muito mais segurança para o investidor pessoa física, aquele investidor pequeno que está investindo em ações, tomar a sua decisão. É muito mais seguro, a gente se sente muito mais tranquilo quando percebemos que a própria empresa está tomando a mesma decisão que a gente está tomando comprando as ações. Não existe a certeza absoluta que o futuro será muito positivo ou não. Algumas ações podem inclusive piorar e despencar, mas sem dúvida nenhuma a chance aumenta muito mais quando a gente compra empresas que estão alinhadas com o propósito delas. E para analisar todas essas ações eu estarei utilizando o Investing Pro. Inclusive a lista dessas ações eu consegui perguntando para a inteligência artificial do Investing Pro que me ajudou a chegar a essa lista de nomes. Primeira ação com recompras maciças é a VIVT3, a Vivo, a Telefônica. Para vocês terem ideia, a gente vê datas aqui desde 2021 com recompras muito fortes. Fica até complicado eu citar todas essas recompras. Eu vou citar as mais recentes, as que a gente teve nesse ano. Então, em 2025, eles compraram 4 milhões de ações em janeiro, depois mais 1 milhão de ações em fevereiro, depois quase 1 milhão de ações em março, pularam 2 meses. Em junho, 13 milhões de ações recompradas e em julho, mais de 10 milhões de ações recompradas. Todas com preços médios bem interessantes e percentuais significativos do tamanho da empresa. E voltando nos outros anos, percebemos que os volumes são gigantescos. Em 2021 teve recompras em quase todo o ano. Em 22 também e em 23 também. Recompras muito fortes que eu não vou citar uma a uma, senão o vídeo vai ficar extremamente longo, mas que representam um percentual significativo da empresa. E para quem não conhece, a Telefônica Brasil S.A., juntamente com suas subsidiárias, opera como uma empresa de telecomunicação no Brasil. Seu portfólio de serviços de telefonia fixa inclui chamadas locais, domésticas de longa distância e internacionais de longa distância. E o portfólio móvel inclui acesso à internet de voz e banda larga por meio do 3G, 4G, 4.5G e 5G. E embutindo os dividendos, a empresa já tem uma valorização de mais de 263% em um período de 10 anos. O yield atual está na casa dos 4,6%, relação PL de 18 vezes, receita superior a 57 bilhões de reais, é muito alto, e quase 6 bilhões de resultado de lucro no período. Próxima empresa com recompras muito intensas em volumes altíssimos é a Prio 3, uma das ações que mais subiram no longo prazo. A gente vê que desde 2022 tem recompras muito intensas. Em dezembro de 22, mais de 500 mil ações recompradas. Depois, em janeiro de 23, mais de 1,9 milhão. Depois, em março, mais de 1,5 milhão. Depois, em abril, mais de 2,9 milhões. Depois, em maio, mais de 4,8 milhões. Depois, em junho, mais de 2,9 milhões. Pularam 3 meses. Em outubro, mais de 500 mil ações recompradas. Depois, em novembro, mais de 760 mil ações recompradas. E finalizando 23 com mais de 500 mil ações recompradas. No mês de dezembro,
Depois, iniciando 24, mais de 668 mil ações recompradas, depois mais de 1 milhão de ações recompradas em fevereiro de 24, depois pulou para maio, mais de 200 mil ações recompradas, depois em junho, mais de 2,6 milhões de ações recompradas, depois em setembro de 24, mais de 800 mil ações recompradas, depois em outubro, mais de 2,2 milhões de ações recompradas, depois em novembro, mais de 6,5 milhões de ações recompradas e para finalizar em dezembro, mais de 7,8 milhões de ações recompradas. Finalmente chegando neste ano, em janeiro, mais de 6 milhões de ações recompradas e depois em abril, mais de 3,8 milhões de ações recompradas. Ou seja, já faz muito tempo que os volumes são significativos em cada recompra e o percentual com relação ao tamanho da empresa também é altíssimo. Próxima empresa com recompras muito fortes já faz muito tempo é a B3SA. A B3, a Bolsa, ela tem recompras durante praticamente todos os meses, já desde 2019, para vocês terem ideia. São recompras muito intensas, pequenas paradas durante alguns anos, mas no geral praticamente todos os meses tem recompras e recompras significativas. Coisa na casa dos 500 milhões de reais, 600 milhões de reais em cada recompra, volumes gigantescos de recompra. Se eu falar todos os meses, o vídeo vai ficar extremamente longo, porque são muitos meses. Então, eu estarei passando para as informações da empresa. A B3SA, Brasil Bolsa Balcão, é uma empresa de infraestrutura do mercado financeiro, prestando serviços de trading em ambiente de câmbio e balcão. A empresa tem um potencial upside, segundo o InvestingPro, superior a 47%, é bastante coisa, com preço-alvo de R$ 18,85 por ação, sendo que hoje negocia R$ 12,76 por ação. Se formos embutir dividendos, a valorização da ação é interessante nos últimos 10 anos, mais de 400%. Não é uma super valorização, mas pelo menos está positivo. O retorno com dividendos atual está na casa dos 2%. Relação PL de 13 vezes, receita de quase 10 bilhões de reais, bem alta, e um lucro líquido de mais de 4,8 bilhões de reais, é muito resultado. E antes de passar para a próxima empresa da lista, eu gostaria de recomendar a plataforma de investimentos que eu utilizo, o InvestingPro. Através do InvestingPro você tem acesso a todas as ações brasileiras para fazer as suas análises fundamentalistas, com dados que você não encontra em mais nenhum outro site, dados extremamente específicos e detalhados para você conhecer a fundo cada empresa. Além disso, você também tem acesso a carteiras de investimento recomendadas por inteligência artificial, que te ajudam a escolher o melhor momento de entrada e de saída dos ativos, baseado também no seu perfil de investidor. Algumas carteiras têm rentabilidade superior a 2.000% no longo prazo. Se você estiver interessado nessas ferramentas e outras diversas ferramentas, considere se inscrever no InvestingPro. Clique no link aqui na descrição desse vídeo e utilize o cupom CADORIPRO aqui do nosso canal para ter um desconto de 15% ao adquirir o seu plano. Próxima empresa com recompras em volumes significativos é a Vamos Locação Vamos 3. Tem recompras muito intensas. Começou em fevereiro de 24 com mais de 3 milhões de ações recompradas. Depois em abril, mais de 1,8 milhão de ações recompradas. Depois em outubro de 24, mais de 9,7 milhões de ações recompradas. Depois em dezembro de 24, quase 500 mil ações recompradas. Iniciando esse ano, mais de 2,4 milhões de ações recompradas a R$ 4,55. Depois em fevereiro, mais de 7,4 milhões de ações recompradas a R$ 3,94 apenas. Depois em março, mais de 2 milhões de ações recompradas a R$ 3,71. Depois em maio, mais de 2 milhões de ações recompradas a R$ 4,42. E depois em junho, mais de 200 mil ações recompradas a R$ 4,87. Acelerou muito as recompras nesse ano em específico. A Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos, juntamente com suas subsidiárias, atua na locação, revenda e também venda de caminhões, máquinas e equipamentos no Brasil.
A empresa, desde o IPO, já cai mais de 37% e está muito perto das suas mínimas. Retorno com dividendo atual na casa dos 6,5%, relação PL de 7 vezes, receita de quase 5 bi e lucro líquido para a companhia de mais de 300 milhões de reais no período. Se tratando de preço-alvo, ela tem os melhores upsides, segundo o Investing Pro, com um preço-alvo de R$ 6,49, com a ação negociando apenas R$ 3,96, um upside superior a 63% de valorização. Próxima empresa que está fazendo recompras há muito tempo e numa intensidade muito forte é a Edux, uma empresa educacional. A Edu3, ela já faz recompras há muito tempo, desde 2021, 2022, tem constância na recompra, vários meses com recompras intensas em preços interessantes, principalmente depois da queda forte que as ações educacionais tiveram depois da pandemia. Eu não vou falar todas as recompras, senão o vídeo vai ficar extremamente longo, mas são recompras bem interessantes, como vocês podem olhar no vídeo. A Edux Participações S.A. atua como uma empresa de ensino superior. A empresa oferece cursos presenciais e à distância de graduação, pós-graduação e educação continuada. Mesmo com todas as quedas que ela já teve, se a gente considerar dividendos e os últimos 10 anos, a ação já se valoriza 49%. Hoje o yield está na casa dos 4,3%, a relação PL é de 11 vezes, é bem mais alto do que a Cogna, por exemplo, mas continua sendo bem interessante. Tem uma receita de mais de 5 bilhões e um lucro líquido para a companhia de mais de 300 milhões de reais no período. Próxima empresa que fez recompras muito fortes é a Goal4, uma das empresas, inclusive, que fez as maiores recompras de todas. A Gerdau Metalúrgica. A gente vê recompras muito intensas em 22, começou em 22, e depois nesse ano praticamente, e também no ano passado de 2024. Pegou o final de 24 e o início de 2025. Eu vou falar desse mais recente. Em agosto de 24, mais de 600 mil ações recompradas. Em setembro de 24, mais de 8 milhões de ações recompradas. Em outubro de 24, mais de 9 milhões de ações recompradas. Em novembro de 24, mais de 2,9 milhões de ações recompradas. Em dezembro de 24, quase 7 milhões de ações recompradas. Em janeiro desse ano, quase 6 milhões de ações recompradas em janeiro, depois mais de 1,4 milhões de ações recompradas em fevereiro e depois mais de 2,6 milhões de ações recompradas em março. Depois em abril reduziu o volume, mas continuou intenso, 869 mil ações recompradas. O preço oscilou entre R$ 8,56 e R$ 10,58, R$11. A metalúrgica Gerdau, juntamente com suas subsidiárias, produz e fornece aços longos e especiais no Brasil e também no exterior. A empresa, nos últimos 10 anos, tem valorização de 438% embutindo os dividendos, o yield atual é de 3,8%, a relação PL é de 8 vezes, a receita ultrapassa os 69 bilhões e o lucro líquido para a companhia é de 3,3 bi no período. Próxima ação com recompras muito fortes é São Martinho, a SMTO3, com recompras muito fortes do início de 24 até o início desse ano. Começou em março de 24 com mais de 500 mil ações recompradas, depois quase 7 milhões de ações recompradas em abril, depois em maio mais de 2,6 milhões de ações recompradas, depois pulou um mês e foi para julho com mais de 3,3 milhões de ações recompradas, em agosto, mais de 600 mil ações recompradas. Em setembro, mais de 82 mil ações recompradas. Em outubro, mais de 325 mil ações recompradas, pulando um mês. Em dezembro, mais de 1,7 milhão de ações recompradas. E em fevereiro, 1,7 milhão de ações recompradas neste ano. O preço oscilou entre os R$ 20 e os R$ 30 por ação em média. A São Martinho S.A., juntamente com suas subsidiárias, atua na produção e comercialização de açúcar, etanol e outros derivados de cana-de-açúcar no Brasil. A empresa opera com uma carga de dívida extremamente elevada, porém, como a gente vem falando nesse vídeo, a gerência tem recomprado muitas ações.
é negociada a um múltiplo de lucro baixo e paga excelentes dividendos para os acionistas. Outra empresa com volumes de recompra muito fortes é a Suzano S.A. SUSB3. Se a gente falar todas as recompras, o vídeo vai ficar muito longo, então eu vou falar das mais recentes. A gente vê que na metade de 24 para frente as recompras aceleraram. Em junho foi recomprado 6 milhões de ações, depois em julho mais de 21 milhões de ações, depois em agosto mais de 13 milhões de ações, depois em setembro mais de 4 milhões de ações recompradas, depois em março desse ano mais de 699 mil ações recompradas e em abril mais de 3 milhões de ações recompradas. Próxima ação com uma recompra em volumes gigantescos é a Multiplan, a Multi3. Assim como a ação anterior, eu não vou citar todas as recompras porque são muito intensas e durante diversos meses. Tem recompra em 22, recompra em 23, recompra em 24. Vou começar citando a de 24 para frente. Em fevereiro de 24, mais de 1,3 milhão de ações recompradas. Em abril de 24, mais de 800 mil ações recompradas. Depois em maio, mais de 2,3 milhões de ações recompradas. Depois em junho, mais de 300 mil ações recompradas. Pulou 3 meses. Em outubro, mais de 69 milhões de ações recompradas. Aí pegou pesado, mais de 11% da empresa. Depois, no mês de novembro, mais de 21 milhões de ações recompradas da Multiplan. E depois, nesse ano, em março desse ano, mais de 1,2 milhão de ações recompradas a 21 e 23. Última ação aqui da lista que eu vou trazer para vocês, a MRFG3, que é a Marfrig, com recompras muito volumosas durante diversos meses. Tem recompras que começaram em 21, para você ter uma ideia. Se eu falar, o vídeo vai ficar extremamente longo. Então eu irei logo para as últimas recompras. Começou em 24, em agosto de 24 as recompras mais intensas. Com agosto de 24 mais de 4 milhões de ações, no mês seguinte mais de 7 milhões, depois mais de 3 milhões, depois mais de 1 milhão, depois em dezembro de 24 mais de 7,8 milhões, depois em janeiro desse ano mais de 2,8 milhões, depois, em fevereiro desse ano, mais de 20 milhões de ações, mais de 2% da empresa. Depois, em março, 316 mil ações recompradas. Depois, no mês de abril desse ano, mais de 8 milhões de ações recompradas. E, por fim, em maio desse ano, mais de 14 milhões de ações recompradas. O preço médio oscilou bastante, entre os 10 e os 20 reais por ação, durante todos esses meses. A Marfrig Global Foods, antiga Marfrig Alimentos, é uma empresa com sede no Brasil que atua principalmente no processamento e distribuição de carnes. A empresa nos últimos 10 anos já sobe mais de 460%, hoje tem uma relação PL de 10 vezes, uma receita superior a 156 bilhões e um lucro líquido no período de mais de 4 bilhões de reais, números interessantíssimos. Enfim, pessoal, se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do nosso canal.